Hoje a gente vai encerrar a sequência de vídeos da série Bilionários Salvando o Planeta, só que não. Então a gente vai começar recapitulando o que falamos até agora. No primeiro vídeo, mostramos a armadilha que é apostar todas as fichas em soluções tecnológicas para a crise climática, como a captura de carbono, que é exatamente o que bilionários do tipo do Elon Musk e corporações como a Exxon e a Shell querem. No fundo, eles pretendem lucrar duas vezes. Primeiro, extraindo e queimando os combustíveis fósseis. E depois, cobrando altas granas para limpar a própria sujeira. No segundo vídeo, entramos numa arena ainda mais sinistra, falando de geoengenharia e os projetos de reduzir a intensidade da luz do Sol. E ali mostramos como de fato ela não é conserto, mas uma falsa solução. Aliás, quando aplicada na sua casa ou no seu carro, como é que você chama esse tipo de solução duvidosa e precária que resolve parte do problema, mas não toca na causa real e introduz ainda outros riscos? A gente chama de gambiarra, confere? Então fica a sugestão aqui. Depois desse vídeo a gente pode muito bem usar o termo geogambiarra ao invés de geoengenharia. Pois é, mas naquele vídeo a gente apenas começou a fazer a crítica. Nós deixamos ainda de fora os piores aspectos da geoengenharia solar para um vídeo à parte, que é este aqui. E aí a gente vai começar com uma pergunta. O que aconteceria se, num contexto de desespero, a geoengenharia fosse de fato adotada, mas por algum outro motivo? Guerra, problemas técnicos, dificuldades de manter o equipamento funcionando, crise financeira global, pandemia, fosse lá o que fosse. Por algum motivo, ela fosse encerrada ou interrompida. É exatamente sobre o quadro sombrio que viria no caso da interrupção da geoengenharia que a gente vai falar hoje. E eu espero que todo mundo saia convencido de que a melhor coisa a fazer é não embarcar no Titanic furado da geoengenharia para começo de conversa. Vamos lá! No vídeo anterior, a gente mostrou que não tem como a geoengenharia controlar ao mesmo tempo os botões da temperatura e da precipitação global. Simplesmente porque, vejam só, o nosso planeta não é uma máquina com botões. Mas as pretensas alternativas de geoengenharia solar escondem uma realidade ainda mais perversa, sobre a qual nós não falamos ainda. O que os artigos científicos baseados naquele mesmo projeto que eu já falei, o GeoMIP, mostram é que o aquecimento associado a emissões elevadas até poderia ser compensado pela geoengenharia solar. Mas a partir do momento em que o sistema de geoengenharia fosse desligado, o sistema climático tenderia a se ajustar bruscamente e a temperatura iria subir muito rapidamente por conta do enorme desequilíbrio energético. A literatura científica fala que a geoengenharia mascara o aquecimento global e que, na verdade, a sua aplicação poderia levar a riscos severos para o sistema climático global. Também menciona que há uma concordância geral dos modelos que um rápido aumento da temperatura média global se sucederia à interrupção de sua aplicação e que a descontinuidade dela poderia nos colocar num ritmo de aquecimento 5 vezes maior do que o projetado pelo pior cenário do IPCC. Em vários casos, os cientistas citam explicitamente que o risco de um aquecimento abrupto e perigoso é inerente à implementação da geoengenharia e que a sua interrupção levaria a um descalabro na forma de um aquecimento sustentado, abrupto, sobre os nossos continentes, muito além dos limites da variabilidade do século XX. Isso não chega a ser surpresa, né? Vocês lembram que a gente comparou a injeção de aerossóis na estratosfera ao que acontece durante um breve período com os vulcões? Pois é, quando uma grande explosão vulcânica lança aerossóis na estratosfera, isso pode resfriar o planeta temporariamente em até alguns décimos de grau, mas aí a partir do momento em que esses aerossóis começam a ser removidos, o efeito cessa. Daí vem um aquecimento, que em geral é rápido, como uma resposta ao desequilíbrio deixado pela erupção. É uma espécie de compensação pelo aquecimento que deixou de existir naquele breve período. Imagine então a geoengenharia
como uma erupção realmente gigante, só que distribuída ao longo de décadas, sei lá, 20, 50, 80 anos. E imagine ao longo desses anos a humanidade, iludida com o remédio milagroso, queimando e queimando mais combustíveis fósseis e acumulando ainda mais CO2 na atmosfera sem sentir aquecimento global por conta da geogambiarra. Vamos começar pelo que seria o melhor cenário, ou seja, a geoengenharia solar seria aplicada por apenas 20 anos e, ao mesmo tempo, a humanidade fosse fazendo o dever de casa, ou seja, ela começasse a cortar as emissões nesse período. O que aconteceria ao interromper a geoengenharia é que teríamos, nesse período de tempo, algo como 1 watt por metro quadrado de desequilíbrio a mais no balanço de energia. E isso forçaria as temperaturas a terem de subir entre 0,2 e 0,6 graus Celsius por década após a interrupção, até basicamente nós voltarmos ao patamar em que estávamos, só que mais rapidamente. E no pior cenário? Bom, o pior cenário aí seria algo do tipo 80 anos de uso de geoengenharia solar, emissões de CO2 seguindo impunemente e se acelerando, e aí de repente a gente resolve desligar. Seria um total desastre. Nós teríamos de imediato um aquecimento acelerado como resposta. O ritmo nos primeiros meses seria provavelmente em torno de 1 grau Celsius por ano e ao longo das 2 décadas seguintes nós teríamos um aquecimento de 2 até 6 graus Celsius. Ou seja, todo o aquecimento supostamente evitado, mas que na verdade estava apenas represado ao longo de quase um século, viria numa velocidade 5 vezes maior ao longo de apenas 2 décadas. A conclusão que chegamos é que, na melhor das hipóteses, a geoengenharia solar seria, digamos, pouco útil. Mas na pior das hipóteses, seria um remédio pior do que a doença. O que aconteceria com o mundo se ocorressem essas mudanças climáticas muito mais velozes e perigosas associadas à interrupção da geoengenharia? Primeiro, há indícios de que o chamado choque de interrupção produziria um caos na biodiversidade. Para quem não está ligado ainda no problema, o aquecimento global ele provoca um deslocamento nas zonas climáticas, que se dá de maneira desigual em diferentes ecossistemas. Como regra geral, as espécies adaptadas a uma determinada temperatura migram para altitudes maiores ou latitudes mais altas. Como se não bastasse o fato de que tem um limite aí, ou seja, o topo das montanhas e os polos, tem a questão de que as espécies de animais podem migrar muito mais rápido do que as espécies vegetais, cuja migração só se dá ao longo de gerações através da dispersão de sementes, por exemplo. Mas os animais e plantas dependem uns dos outros. Além disso, eles vivem em equilíbrio com bactérias, fungos e vírus. E como a gente não tem uma arca de Noé para levar todo mundo junto ao mesmo tempo, o que é que pode acontecer? Pois é, essa migração ela tem grandes descompassos e a gente mal tem ideia da confusão que pode dar, incluindo competição entre espécies, transmissão de doenças, crescimento descontrolado de alguma espécie, extinção de outras, etc. Se a geoengenharia for adotada e depois interrompida, as mudanças seriam muito mais aceleradas, 2, 3, 5 vezes mais rápidas. A velocidade de deslocamento das faixas de temperatura poderia ultrapassar 20 km por ano nos continentes e 30 km por ano nos oceanos em várias regiões. O que é que isso iria gerar? Mais dificuldade de adaptação, mais migração de espécies e migração ainda mais desordenada e, portanto, mais desequilíbrio ecológico. Para piorar, no caso das plantas, o deslocamento das faixas climáticas de precipitação pode não acompanhar o deslocamento das faixas de temperatura. Pode se dar, por exemplo, perpendicularmente a 90 graus ou até no sentido oposto. Então, uma espécie que depende de um clima temperado e úmido, por exemplo, vai ficar na encruzilhada. Ou se desloca para onde continuou chovendo, mas está aquecendo ao mesmo tempo, ou para onde a temperatura continua amena, mas está secando. Do ponto de vista humano, alterações abruptas como essas poderiam simplesmente atropelar qualquer política de adaptação que tivesse sido implementada, com impactos bem mais fortes, exatamente onde? Onde a vulnerabilidade é maior, ou seja, sobre as populações pobres dos países mais pobres. Como sempre, né? Em resumo, a geoengenharia, mesmo com todos os seus efeitos colaterais e custos, teria de ser mantida indefinidamente para evitar os efeitos absolutamente catastróficos de sua interrupção. O clima seria tratado meio que como um paciente ligado a aparelhos,
Se você desligar, ele morre. A gente vai querer um planeta com o clima na UTI? Outra pergunta que vem é: quem realizaria essa operação? Quem comandaria o processo? Quem tomaria a decisão? Como lidaríamos com os efeitos colaterais? Vejam, a corporação ou punhado de corporações que assumisse o processo, que assumisse a operação da geoengenharia, teria nas suas mãos muito mais do que uma simples promessa de fonte de lucro eterna. Teria um poder de pressão e chantagem quase infinita sobre povos e governos. Quanto você pagaria para evitar um colapso ecológico 5 ou 10 vezes mais acelerado do que aquele que seria causado por um aquecimento global normal? Quanto você pagaria para evitar furacões muito mais intensos surgindo do nada, secas absolutamente extremas aparecendo de repente, uma década de ondas de calor e incêndios florestais completamente inéditos, sem que nós tivéssemos a menor chance de nos preparar e de nos antecipar? Nós pagaríamos qualquer coisa, não é? E mesmo num modelo não tão escancaradamente capitalista, em que, por exemplo, os Estados-nação mais poderosos tivessem um controle sobre isso aí. Ou seja, eles fossem econômica e tecnologicamente responsáveis pela geoengenharia. Mesmo nesse cenário, poderia haver uma contínua pressão de disputa geopolítica, não é verdade? Nesse contexto aí, ao se discutir se mais ou menos geoengenharia teria de ser aplicada, num contexto com impactos opostos para países de diferentes regiões, como por exemplo, países europeus e países africanos, como seria decidido quem iria ganhar e quem iria perder? Outra questão: a infraestrutura de geoengenharia estaria de fato segura, por exemplo, em relação a ataques terroristas, sejam eles físicos ou virtuais? Num quadro de eventual colapso econômico causado ou não por questões climáticas, seria possível manter a continuação da operação da geoengenharia sem percalços? Vamos lembrar, as comunidades mais pobres deste planeta são quem praticamente não tem responsabilidade sobre o aquecimento global. Ainda assim, são quem tem arcado com a maior parte do ônus. No mundo desigual, guiado pelo lucro e pelos interesses capitalistas e imperialistas, é pouco provável que tenhamos um sistema de governança internacional de fato justo, capaz de proteger os mais vulneráveis dos efeitos colaterais da geoengenharia solar e dos efeitos da sua eventual interrupção. Tragicamente, seriam exatamente os mais pobres que ficariam mais dependentes da manutenção da geoengenharia para não serem expostos à catástrofe do seu desligamento. Os mais pobres virariam reféns das corporações e dos países ricos que dominassem a infraestrutura de geoengenharia. Num mundo tão desigual, a governança da geoengenharia já seria ela própria um gigantesco problema. Não é à toa, por conta desses aspectos físicos, ecológicos, sociais e até políticos, que na comunidade de ciência do clima a percepção crítica da geoengenharia solar não vem de hoje. Os próprios relatórios do IPCC sempre foram críticos em relação à adoção da geoengenharia, particularmente a geoengenharia solar. O sumário do 5º relatório, por exemplo, já alertava textualmente: a modelagem indica que métodos de gerenciamento da radiação solar, se realizáveis, têm o potencial de compensar o aumento de temperatura global, mas também modificariam o ciclo hidrológico e não reduziriam a acidificação oceânica. Se for interrompido por alguma razão, há alta confiança de que as temperaturas globais na superfície subiriam muito rapidamente até valores consistentes com o da forçante dos gases de efeito estufa. Eu mesmo, pessoalmente, assisti a uma sessão da União Europeia de Geociências, num evento em Viena em 2015, onde vários trabalhos apresentaram críticas à geoengenharia. Um desses trabalhos, inclusive, por parte de Ken Caldeira, um dos cientistas que mais a investigou. Caldeira, por sinal, falou, certa vez numa entrevista, de um cenário em que a geoengenharia começasse a ser aplicada com chaminés, gasodutos e oleodutos ainda sendo construídos. E ele concluiu: nesse contexto, eu penso que a geoengenharia solar estaria apenas facilitando a continuação das emissões de gases de efeito estufa. Mas se essa percepção já existe há tantos anos, justamente na ciência do clima, então a quem interessa pautar novamente esse debate? Por que ele tem ganho tanto espaço junto a bilionários, corporações, governos e outros ramos também da academia, como por exemplo as engenharias?
Ao invés de resolver a crise climática com o que está em nossas mãos, ou seja, o fim do desmatamento, reflorestamento, energias renováveis, redução da demanda energética, revolução nos transportes, etc., por que alguém apostaria em algo tão perigoso? Começa que o sistema econômico em que vivemos é movido pelo lucro. Nesse caso, sem dúvida, alguns têm interesse em lucrar duas vezes com o caos climático, desmantelando o clima primeiro e consertando-o depois. Mas eu tenho a impressão que é algo que vai além do puro e simples interesse econômico. Para os muito ricos, a linha de alto risco de seguir a guerra aberta com o sistema Terra faz sentido na medida em que recuar significaria abdicar dos privilégios, da extrema opulência, do luxo e riqueza. Significaria abrir mão de uma ordem econômica baseada em incessante crescimento e acumulação. Bill Gates, um dos melhores representantes da parcela dos muito ricos, está lançando um livro sobre a crise climática. E o que me chega é que o tal livro tem uma preocupação real em se pautar pela ciência. Fala da necessária descarbonização do transporte, da energia, da base produtiva. Nele, Bill Gates reconhece, sem o cinismo explícito, de muitos de sua classe, que ele nem é o mensageiro mais adequado da ideia. Primeiro, por não ser especialista. Segundo, por sua própria pegada de carbono obscena. E ok, Bill Gates não é de fato um Elon Musk, que literalmente quer mesmo abandonar a Terra à sua própria sorte e colonizar Marte. Na frente do Elon Musk, Bill Gates seria o protótipo do bilionário do bem. O cara da filantropia, o nerd geek e o cara ambientalmente correto, preocupado com o clima. Mas ainda assim, quando se trata de escolher entre o clima e o capitalismo, o bicho pega, até para o Bill Gates. Ele pessoalmente rejeita, por exemplo, as medidas do Green New Deal, propostas por Alexandria Ocasio-Cortez, chamando essas propostas de conto de fadas. Veja só, para os bilionários, soluções tecnológicas mirabolantes, como um clima artificialmente consertado por máquinas lançando aerossóis na estratosfera, outras máquinas retirando carbono do ar, para eles não é conto de fadas. Isso tudo é lindo, maravilhoso e realista. Já uma desaceleração da indústria de bens de consumo, a substituição rápida dos combustíveis fósseis por tecnologias que a gente tem à mão hoje, garantindo empregos para os trabalhadores oriundos dos setores poluentes, na construção de uma nova estrutura de energia, transportes, etc. Tudo isso feito de forma justa, segura e bem remunerada, isso para eles é fantasia. Vai entender, né? Monoculturas geneticamente modificadas, alimentos ultraprocessados para receberem os nutrientes que não contêm, comida artificial, incluindo carne de laboratório, não é fantasia. Já para eles, sabe o que é ilusão, conto de fadas, utopia? Agroecologia, agrofloresta de base familiar e camponesa, alimentando os bilhões de seres humanos com dieta saudável, em que produtos de origem animal sejam cada vez mais uma presença minoritária, reduzindo a pressão da indústria da carne sobre o ambiente. Pois é, para eles isso tudo é ilusório. Mas o pior de tudo é que, entrelaçado como é o sistema capitalista, com bancos sendo acionistas de petroquímicas, estas mesmas tendo um investimento, sei lá, na Big Pharma, cujo holding inclui investidores de Big Tech e por aí vai, nesse enrolado todo, sequer Bill Gates, o bilionário bonzinho, consegue manter coerência com a sua tecno-utopia, supostamente pró-clima. Como expõe Bill McKibben no New York Times, o mito do bilionário do clima não sobrevive quando a gente vira a página 2. McKibben mostra que as empresas de Bill Gates, a Microsoft inclusive, não têm sido exatamente doadoras de campanha para políticos com propostas ousadas para o clima. Pelo contrário, apesar de, junto com várias outras corporações, a Microsoft ter escrito uma carta a Joe Biden pedindo medidas em defesa do clima, ao mesmo tempo, essa mesma empresa estava apoiando financeiramente um republicano na disputa de uma das vagas do estado da Geórgia ao Senado. Para quem não lembra, foi a vitória dos democratas nas duas vagas da Geórgia que garantiu a maioria democrata nas duas casas. Se já há motivos de sobra para ter dúvidas sobre a disposição ou a capacidade de Biden de tocar adiante um plano climático ousado, imagina aí o que aconteceria se, com o apoio da Microsoft, os republicanos tivessem levado
uma das vagas na Geórgia e ficado com a maioria no Senado. O que parece, portanto, é que, pela sua própria condição de classe, Gates ignora os aspectos políticos fundamentais para resolvermos, de fato, a crise climática. E aí, ao ver que a conta não fecha, conscientemente ou não, termina puxando da manga a carta mágica da geoengenharia. Nesse momento, o duro realismo da ciência é trocado pelo tecno-otimismo da solução mirabolante. Mas talvez seja exatamente isso o melhor que um bilionário possa nos dar. Dá para entender. Para os muito ricos, acabar com essa farra, reduzir o uso de matéria-prima e de energia para algo racional, abandonar de vez os combustíveis fósseis, isso seria realmente o fim do mundo. Pior que não é só isso, eles arrastam muita gente com eles. Desde o engenheiro em formação, que vislumbra, digamos, uma carreira na indústria do petróleo e do aço, até mesmo o jovem deslumbrado com o novo modelo de celular. E aí, isso cria uma rejeição generalizada da ideia de que a gente possa viver, e viver muito bem, de uma maneira completamente diferente. Essa dificuldade enorme de imaginar um mundo diferente do que está aí, livre da lógica consumista, em que tudo é objeto, tudo é mercadoria, tudo é descartável, isso é mortal. Parece que nós não somos capazes de pensar um mundo em que a humanidade não haja senão como um predador irracional. Um mundo em que a gente finalmente põe um fim a essa guerra à natureza, a natureza ao qual pertencemos, e selemos um acordo de paz com ela. Até porque essa guerra não é travada em nome de todo mundo, ela é travada em nome de uma minoria, para garantir a acumulação infinita de riqueza por um punhado de bilionários. E isso não tem nada de conto de fadas. A Terra não é uma máquina e o clima não é um problema de engenharia. A solução depende de uma mudança profunda, que não é apenas tecnológica, mas também é política. Depende de cada um, de cada uma, e depende de projeto coletivo. Nesse contexto, todo mundo tem que fazer a sua parte. Aliás, acho que os bilionários, que no fundo querem salvar o capitalismo e não o planeta, até eles podem nos ajudar, de alguma forma. É isso, galera. Gostou do vídeo? Curte, divulga, assina o canal, ativa as notificações e fica ligado. Até a próxima. Um grande abraço.